Bem-vindo ao canal. Hoje você vai conhecer a emocionante história de Mariana, que chegou como babá em uma casa vazia de vida e amor. Lucas e Gabriela estavam sofrendo com a dor da separação e a falta de conexão, até que Mariana entrou nas suas vidas e, sem perceber, se tornou essencial para a cura dessa família. Através da sua paciência e compreensão, Mariana ajudou Gabriela a se abrir e Lucas a redescobrir o que realmente importava. Se você também acredita que a presença de alguém pode mudar tudo, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com seus amigos. O cheiro de café recém-passado misturava-se com o aroma sutil de lavanda que emanava do difusor na sala de estar. Mas mesmo essa combinação reconfortante não conseguia disfarçar a tensão que pairava no ar daquela casa. Mariana respirou fundo enquanto observava a criança sentada no canto do sofá, os joelhos dobrados contra o peito, como se tentasse se fazer invisível ao mundo. Havia algo no olhar de Gabriela que a fazia lembrar de si mesma quando criança. Aquela sensação de estar perdida em um mundo que parecia grande demais e assustador demais para uma alma tão pequena. Aos 27 anos, Mariana carregava em si a sabedoria de quem havia enfrentado suas próprias tempestades. Sua formação em psicologia infantil não era apenas um diploma pendurado na parede de seu pequeno apartamento. Era o resultado de uma busca pessoal por entender as feridas que as crianças carregam quando o mundo ao seu redor desmorona. Ela sabia reconhecer os sinais, o silêncio prolongado, o olhar distante, a forma como Gabriela evitava o contato visual sempre que seu pai entrava na sala. Lucas Montenegro era o tipo de homem que ocupava espaço onde quer que estivesse. Aos 35 anos, sua presença era imponente mesmo quando ele tentava ser discreto. Mariana havia notado isso no primeiro dia, quando ele a recebeu para a entrevista. Vestido com um terno impecável, cabelos escuros perfeitamente alinhados, ele falava com a precisão de quem estava acostumado a comandar reuniões e tomar decisões que afetavam centenas de pessoas. Mas havia algo em seus olhos que traía toda aquela compostura. Uma dor profunda que ele carregava como um fardo invisível. A casa refletia exatamente isso. Perfeição na superfície, vazio por dentro. Cada móvel estava no lugar certo. Cada objeto decorativo escolhido com cuidado. Mas faltava vida naqueles cômodos. Era como se a casa fosse um palco montado para uma peça que ninguém queria representar. Gabriela teve algumas dificuldades depois da separação. Havia explicado Lucas durante a entrevista. Sua voz controlada, profissional. Ela precisa de alguém que entenda, que tenha paciência. Mariana havia aceito o trabalho não apenas pela estabilidade financeira que tanto precisava, mas pela forma como o coração havia se apertado quando viu aquela criança de 6 anos pela primeira vez. Gabriela era uma boneca de porcelana que alguém havia esquecido de ensinar a sorrir. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos grandes pareciam guardar segredos pesados demais para uma criança. Nas primeiras semanas, Mariana sentia-se como uma exploradora tentando mapear um território desconhecido. Gabriela não era uma criança difícil no sentido tradicional. Ela não fazia birras, não gritava, não quebrava objetos. Ela simplesmente se ausentava. Estava ali fisicamente, mas sua alma parecia ter se recolhido para um lugar seguro, longe do alcance de qualquer adulto. As manhãs seguiam uma rotina silenciosa. Lucas saía cedo para o escritório, deixando apenas o eco de seus passos apressados e o aroma de sua colônia masculina flutuando pelo ar. Gabriela tomava seu café da manhã em pequenos goles, mexendo mais a comida no prato do que realmente comendo. Mariana tentava conversar, fazer perguntas sobre seus desenhos favoritos, sobre a escola, mas recebia apenas acenos de cabeça ou sussurros tão baixos que mal conseguia ouvir. Foi numa tarde de chuva, quando as gotas batiam insistentemente contra as janelas criando uma sinfonia melancólica, que Mariana teve seu primeiro vislumbre do que se escondia por trás daqueles olhos silenciosos. Gabriela estava colorindo em seu livro, e Mariana notou que todos os desenhos tinham as mesmas cores:
preto, cinza e azul escuro. Que desenho bonito, disse Mariana, sentando-se ao lado dela no tapete felpudo da sala. Me conta uma história sobre ele. Gabriela parou de colorir, olhou para o desenho por alguns segundos que pareceram eternos, e então, pela primeira vez desde que Mariana chegara àquela casa, ela falou mais do que algumas palavras isoladas. É uma menina que perdeu a mamãe e o papai brigaram muito, e agora ela não sabe onde fica sua casa de verdade. As palavras saíram atropeladas, como se tivessem sido represadas por muito tempo e finalmente encontrassem uma fresta para escapar. Mariana sentiu o coração se apertar, mas manteve a voz calma e acolhedora. E como você acha que essa menina está se sentindo? Assustada, respondeu Gabriela, sem levantar os olhos do papel. Ela não entende por que as pessoas grandes ficam bravas o tempo todo. Naquele momento, Mariana entendeu que não estava ali apenas para cuidar de uma criança. Estava ali para ajudar a reconstruir um mundo que havia desmoronado nas mãos pequenas de Gabriela. A separação de Lucas e Helena havia deixado cicatrizes profundas, não apenas na criança, mas em toda a dinâmica familiar. Lucas chegava em casa sempre após as 8 da noite, quando Gabriela já estava pronta para dormir. Mariana observava a interação entre pai e filha com o coração apertado. Ele se ajoelhava ao lado da cama, dava um beijo na testa da menina e perguntava sobre o dia, mas havia uma distância palpável entre eles, como se um vidro invisível os separasse. Gabriela respondia com monossílabos, e Lucas, claramente desconfortável com o silêncio, logo se despedia e se refugiava em seu escritório. Ela está melhor? Perguntava sempre para Mariana, e havia uma súplica em sua voz que ele tentava disfarçar com tom profissional. Essas coisas levam tempo, respondia Mariana, percebendo que a pergunta carregava muito mais peso do que parecia. Lucas não estava perguntando apenas sobre Gabriela. Estava perguntando se algum dia aquela casa voltaria a ter vida. Se algum dia ele conseguiria se conectar com sua filha. Se algum dia a culpa que carregava no peito pararia de doer. Mariana começou a criar pequenos rituais com Gabriela. Todas as tardes, depois do lanche, elas se sentavam no jardim dos fundos quando o tempo permitia, ou na sala quando chovia, e Mariana contava histórias. Não eram contos de fada tradicionais. Eram histórias sobre crianças corajosas que enfrentavam mudanças, sobre famílias que se reorganizavam, sobre como o amor podia ter formas diferentes, mas continuar sendo amor. Lentamente, muito lentamente, Gabriela começou a participar. Primeiro, apenas fazendo perguntas sobre os personagens. Depois, sugerindo mudanças nas histórias. E, finalmente, criando suas próprias narrativas. Foi numa dessas tardes que ela criou a história da Menina Borboleta. Era uma vez uma menina que vivia numa casa muito bonita, mas ela se sentia triste porque as pessoas grandes da casa dela falavam pouco e sorriam menos ainda. Um dia, uma borboleta entrou pela janela e disse: "Você sabe por que eu sou borboleta?" A menina disse que não. "Porque eu aprendi que às vezes as coisas precisam mudar para ficarem mais bonitas. Sua família está aprendendo a ser diferente, mas isso não quer dizer que o amor acabou." Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto ouvia aquela criança de 6 anos processar, através da fantasia, a complexidade de sua realidade. Gabriela estava se curando, palavra por palavra, história por história. Lucas começou a notar as mudanças. Gabriela passou a cumprimentá-lo quando ele chegava em casa, em vez de apenas acenar timidamente da escada. Ela começou a mostrar seus desenhos, que agora tinham cores mais vibrantes. E mais importante, ela começou a fazer perguntas sobre o trabalho dele, sobre seu dia, demonstrando interesse genuíno na vida do pai. "O que você fez?" perguntou Lucas para Mariana numa dessas noites, depois que Gabriela havia se despedido dele com um abraço espontâneo pela primeira vez em meses. "Eu escutei", respondeu Mariana simplesmente, e dei a ela a segurança de que estava tudo bem sentir o que ela estava sentindo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento, observando Mariana recolher os brinquedos de Gabriela da sala.
Havia algo na forma como ela se movia pela casa. Não como uma funcionária cumprindo suas obrigações, mas como alguém que realmente se importava com cada detalhe, cada momento, cada pessoa naquele lar. E, quanto a mim, a pergunta saiu antes que ele pudesse censurá-la, carregada de uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Mariana parou o que estava fazendo e o encarou. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, ela viu Lucas não como o executivo bem-sucedido ou o pai preocupado, mas como um homem perdido que tentava se encontrar no meio dos destroços de sua vida pessoal. Você também precisa se perdoar, disse ela, sua voz suave, mas firme. Gabriela não precisa de um pai perfeito. Ela precisa de um pai presente. As palavras de Mariana ecoaram na mente de Lucas por dias. Ele começou a sair do escritório mais cedo, inventando desculpas para os colegas, mas na verdade movido por um desejo crescente de estar em casa quando Gabriela ainda estava acordada. Começou a participar da hora das histórias, primeiro apenas ouvindo, depois fazendo perguntas, e finalmente contribuindo com suas próprias narrativas. Foi durante uma dessas sessões que Gabriela fez a pergunta que mudaria tudo. Papai, você é triste porque a mamãe foi embora? Lucas sentiu o mundo parar. Olhou para Mariana, que lhe deu um sorriso encorajador, e então para sua filha, que o observava com aqueles olhos grandes cheios de uma sabedoria que parecia impossível numa criança tão pequena. Às vezes eu fico triste, sim, admitiu ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Mas não é culpa sua, e eu estou aprendendo a ficar feliz de novo. A tia Mariana disse que quando as pessoas grandes ficam tristes, elas precisam de abraços extras, disse Gabriela, estendendo os braços pequenos na direção do pai. Lucas a envolveu num abraço que durou muito mais tempo do que qualquer outro que eles haviam compartilhado. E pela primeira vez em meses, ele se permitiu chorar na frente da filha, não de tristeza, mas de alívio. O gelo que havia se formado ao redor de seu coração começou a derreter. Mariana observou a cena com o coração acelerado. Ela havia se apegado àquela família mais do que era prudente, mais do que era profissional. Gabriela havia se tornado mais do que uma criança sob seus cuidados. Ela era como a filha que Mariana nunca teve. E Lucas havia se tornado uma presença que ela esperava ansiosamente todos os dias. Mas Mariana carregava seus próprios medos. Sua infância havia sido marcada por perdas e abandonos, e ela havia construído paredes ao redor do coração para se proteger da dor de se apegar a pessoas que poderiam partir. Trabalhar como babá sempre havia sido seguro, porque havia limites claros, expectativas definidas. Mas aquela família estava borrando todas as linhas que ela havia desenhado tão cuidadosamente. As coisas mudaram numa noite de quinta-feira, quando Lucas chegou em casa mais cedo que o usual e encontrou Mariana na cozinha, preparando o jantar. Gabriela estava na sala, brincando tranquilamente, um milagre em si, considerando como ela estava quando Mariana chegou. Ela está diferente, disse Lucas, observando a filha através da passagem da cozinha. Mas, ela mesma, se isso faz sentido. Faz, respondeu Mariana, mexendo a panela no fogão. Crianças são resilientes quando se sentem seguras. E você? Como está se sentindo? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ela se virou para encará-lo e encontrou Lucas mais próximo do que esperava. Havia algo diferente em seus olhos, não a distância profissional que ela estava acostumada a ver, mas uma intensidade que fez seu coração acelerar. Bem, gaguejou ela, sentindo as bochechas esquentarem. Por que pergunta? Porque você faz parte desta casa agora, disse ele, sua voz baixa e sincera. E eu me preocupo com as pessoas que fazem parte da minha vida. O momento foi interrompido por Gabriela correndo para a cozinha, animada para mostrar um desenho que havia feito. Mas algo havia mudado no ar, entre Lucas e Mariana. Uma linha havia sido cruzada, uma porta havia sido aberta. Nas semanas que se seguiram,
A dinâmica da casa continuou a evoluir. Lucas chegava em casa a tempo para o jantar na maioria das noites. Ele e Gabriela desenvolveram seus próprios rituais. Ela o ajudava a escolher a gravata nas manhãs e ele a ajudava com o dever de casa todas as noites. Mariana observava essa transformação com alegria, mas também com uma pontada de melancolia. À medida que Lucas se tornava mais presente na vida de Gabriela, ela se sentia menos necessária. O ponto de virada veio numa noite de sábado, quando Helena veio buscar Gabriela para passar o fim de semana com ela. Mariana havia conhecido Helena apenas brevemente nas poucas vezes em que ela viera buscar a filha, mas havia percebido a tensão que sua presença trazia para Lucas. Helena era uma mulher bonita, elegante, mas havia uma frieza em seus modos que fazia Mariana entender por que o casamento não havia funcionado. Naquela noite específica, Helena chegou visivelmente irritada. Gabriela correu para abraçá-la, mas Helena mal correspondeu ao gesto, focada em sua discussão com Lucas. "Precisamos conversar", disse ela, sua voz cortante, "sobre os acordos de custódia." Lucas olhou para Mariana, que estava ajudando Gabriela a arrumar sua mochila para o fim de semana. "Mariana, você poderia..." "Claro", disse Mariana, entendendo o recado. "Gabriela, que tal pegarmos sua boneca favorita?" Mas Gabriela, com a percepção aguçada das crianças, sentiu a tensão no ar. Ela se agarrou à saia de Mariana, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Não quero ir", sussurrou ela. "Quero ficar com você e o papai." Helena suspirou impaciente. "Gabriela, já conversamos sobre isso. Você passa os fins de semana comigo. Mas eu não quero. Lá na sua casa você fica no telefone o tempo todo e eu fico sozinha vendo televisão." A explosão emocional de Gabriela pegou todos de surpresa. A menina que havia estado tão silenciosa por tanto tempo agora expressava seus sentimentos com uma clareza devastadora. "Isso é ridículo", disse Helena, olhando para Lucas com acusação. "Você está deixando ela mimada demais." "Ela não está mimada", replicou Lucas, a paciência se esgotando. "Ela está sendo honesta sobre como se sente. E eu suponho que isso tem a ver com a presença da babá." Helena disse a palavra com desdém, olhando para Mariana como se ela fosse invisível. "Mariana não é apenas uma babá", disse Lucas, sua voz ganhando uma intensidade que Mariana nunca havia ouvido antes. "Ela é..." Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que mudaria tudo. Os olhos de Helena se estreitaram, e Mariana sentiu como se estivesse no meio de uma tempesta emocional, da qual ela era simultaneamente o centro e a vítima. "Eu vou levar Gabriela para o parque", disse Mariana rapidamente, pegando a mão da menina. "Vocês precisam conversar." Mas Gabriela se recusou a se mover. Não quero que a tia Mariana vá embora. Não quero que ninguém vá embora." E então ela desabou em lágrimas. Não o choro controlado que Mariana havia presenciado tantas vezes, mas soluços profundos que pareciam vir de um lugar muito doloroso dentro de seu pequeno coração. Mariana se ajoelhou e envolveu Gabriela em seus braços, sussurrando palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Lucas se aproximou e colocou a mão no ombro de sua filha, formando um círculo protetor ao redor dela. Helena observou a cena com uma expressão que Mariana não conseguiu decifrar completamente. Era ciúme, alívio, ou talvez a realização de que ela havia perdido algo que não sabia que tinha. "Talvez seja melhor ela ficar este fim de semana", disse Helena finalmente, sua voz mais suave. "Parece que ela precisa de estabilidade neste momento." Depois que Helena partiu, a casa ficou estranhamente silenciosa. Gabriela havia se acalmado, mas ainda se agarrava a Mariana como se temesse que ela pudesse evaporar a qualquer momento. Lucas preparou chocolate quente para todos, e eles se sentaram na sala, processando os eventos da noite. "Me desculpe por isso", disse Lucas para Mariana depois que Gabriela adormeceu no sofá entre eles. "Helena pode ser intensa. Não precisa se desculpar", respondeu Mariana, alisando os cabelos de Gabriela adormecida.
Eu entendo. Separações são difíceis para todos os envolvidos. É mais do que isso, disse Lucas, sua voz baixa para não acordar a filha. Eu cometi muitos erros no meu casamento. Foquei tanto no trabalho, em ser bem-sucedido, que esqueci de estar presente. E quando Helena decidiu que queria mais, que queria alguém que realmente a visse, eu não sabia como ser essa pessoa. Mariana o observou, vendo a dor crua em seu rosto. E agora? Agora eu sei o que é estar presente, disse ele, olhando para Gabriela e depois para Mariana. Vocês duas me ensinaram isso. O coração de Mariana disparou. Havia algo na forma como ele a olhava que fazia suas defesas cuidadosamente construídas começaram a ruir. Lucas, eu... sei que isso é complicado, interrompeu ele suavemente. Sei que você está aqui para cuidar de Gabriela, e eu não quero colocar você numa posição desconfortável. Mas não posso mais fingir que você é apenas nossa babá. Você se tornou parte da nossa família de uma forma que eu não esperava. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tenho medo, admitiu ela. Tenho medo de me apegar demais e depois... E depois o quê? E depois perder vocês, sussurrou ela. Eu já perdi pessoas importantes na minha vida antes. Não sei se conseguiria passar por isso de novo. Lucas se moveu cuidadosamente para não acordar Gabriela e estendeu a mão para tocar o rosto de Mariana. E se eu te disser que não tem que ser assim? E se eu te disser que o que eu sinto por você não é algo passageiro, mas algo real e profundo? Mesmo que seja real, disse Mariana, lágrimas escorrendo por suas bochechas. As coisas podem mudar. As pessoas podem mudar de ideia. Sim, podem, concordou Lucas. Mas também podem crescer juntas, podem se tornar uma família de verdade. A palavra família ecoou no coração de Mariana como uma promessa e um medo ao mesmo tempo. Era tudo o que ela sempre havia desejado e tudo o que mais temia perder. Gabriela se mexeu em seu colo, murmurando algo ininteligível em seu sono. Mariana a segurou mais perto, inalando o perfume doce de seus cabelos, e percebeu que já era tarde demais para proteger seu coração. Ela já havia se apegado, já havia se tornado parte daquela família, já havia encontrado seu lugar no mundo. Tenho medo também, admitiu Lucas. Tenho medo de não ser bom o suficiente, de repetir os mesmos erros, mas com você eu me sinto como o homem que sempre quis ser. Nas semanas que se seguiram, a relação entre Lucas e Mariana evoluiu lentamente, cuidadosamente. Eles eram dois adultos feridos aprendendo a confiar novamente. Dois corações que haviam encontrado cura um no outro. Gabriela florescia no ambiente de amor e estabilidade que se criou ao seu redor. Ela voltou a rir, a brincar, a ser criança. Helena, surpreendentemente, também começou a mudar. Talvez vendo como sua filha havia se transformado, ela começou a fazer um esforço real durante suas visitas. Ela e Lucas conseguiram estabelecer uma relação de coparentalidade mais harmoniosa, focada no bem-estar de Gabriela. Numa tarde de domingo, 3 meses depois daquela noite transformadora, Lucas encontrou Mariana no jardim, observando Gabriela brincar no balanço que ele havia instalado na grande árvore do fundo do quintal. A cena era perfeita. O sol da tarde dourava tudo ao redor, e o som da risada de Gabriela preenchia o ar como música. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse ele sentando-se ao lado dela no banco de madeira. Estava pensando em como as coisas mudaram, respondeu Mariana, apoiando a cabeça no ombro dele. Quando cheguei aqui, pensei que estava apenas aceitando um trabalho. Não sabia que estava encontrando uma família. E agora? Agora eu sei que não sou apenas a babá, disse ela sorrindo. Sou parte desta família. Sou essencial para vocês, assim como vocês são essenciais para mim. Lucas a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas e esperança. Você não é apenas essencial, murmurou contra seus lábios. Você é o coração desta casa. Gabriela correu até eles,
interrompendo o momento com sua energia contagiante. "Posso contar uma história hoje à noite?" perguntou ela, seus olhos brilhando de animação. "Claro", disse Mariana, puxando-a para um abraço. "Que história você quer contar?" "A história da babá que se tornou mamãe do coração", disse Gabriela simplesmente. Lucas e Mariana se entreolharam, ambos com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. Porque era exatamente isso que havia acontecido. Mariana havia chegado como babá, mas se tornado muito mais. Ela havia se tornado a cola que uniu aquela família quebrada, a luz que trouxe calor para uma casa fria, o amor que curou corações feridos. Naquela noite, enquanto colocavam Gabriela para dormir, a menina fez uma pergunta que pegou ambos de surpresa. "Mariana vai morar aqui para sempre?" Lucas e Mariana se olharam, e ele tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. "O que você acha disso?" perguntou ele para Gabriela. "Acho que seria perfeito", respondeu ela com a honestidade simples das crianças, "porque daí nós seríamos uma família de verdade." "Já somos uma família de verdade", disse Mariana, beijando a testa de Gabriela. "Famílias não são feitas apenas de sangue. São feitas de amor, cuidado e escolha." E era verdade. O que havia começado como um trabalho, uma necessidade profissional, havia se transformado em algo muito maior. Mariana não era mais apenas a babá que havia sido contratada para cuidar de uma criança traumatizada. Ela havia se tornado o centro emocional de uma família que estava aprendendo a se curar. Lucas havia aprendido a estar presente, a priorizar o que realmente importava. Gabriela havia aprendido que mudanças podem ser assustadoras, mas também podem trazer coisas maravilhosas. E Mariana havia aprendido que o amor verdadeiro não vem com garantias, mas vale a pena o risco. Alguns meses depois, numa cerimônia simples no jardim da casa onde haviam encontrado sua família, Lucas e Mariana se casaram. Gabriela foi a daminha, espalhando pétalas de rosas pelo caminho que Mariana percorreu até o altar improvisado sob a árvore do balanço. Helena estava presente, sorrindo genuinamente pela primeira vez desde que Mariana a conhecera. Mas a verdadeira celebração não foi o casamento em si. Foi a percepção de que eles haviam criado algo raro e precioso. Uma família construída não por obrigação ou acidente, mas pela escolha consciente de se amarem e se cuidarem mutuamente. Naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora e Gabriela estava dormindo em seu quarto, agora oficialmente decorado como o quarto de uma criança feliz e amada, Lucas e Mariana se sentaram no mesmo banco do jardim, onde haviam compartilhado tantos momentos importantes. "Obrigado", disse Lucas envolvendo Mariana em seus braços. "Por quê?" "Por nos salvar", respondeu ele simplesmente. "Por ver o que nós podíamos nos tornar quando nem nós mesmos conseguíamos ver." "Vocês me salvaram tanto quanto eu os salvei", disse Mariana. "Vocês me deram um lar, uma família, um propósito. Me deram a chance de ser essencial na vida de alguém." E ali, sob as estrelas, com o som suave da respiração de Gabriela chegando pela janela aberta, eles entenderam que haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando. Um amor que cura, uma família que acolhe, um lar que é construído não de tijolos e cimento, mas de cuidado, paciência e dedicação mútua. Mariana havia chegado àquela casa como uma babá temporária. Havia se tornado a esposa amada, a mãe do coração, a peça que faltava no quebra-cabeças daquela família. Ela havia descoberto que às vezes o amor mais profundo cresce devagar, raiz por raiz, momento por momento, até que se torna tão essencial quanto o ar que respiramos. E Gabriela, agora uma criança feliz e segura, continuou contando suas histórias todas as noites. Mas sua favorita sempre foi a da babá, que se tornou essencial, porque ela sabia que não era apenas uma história, era a sua história, a história de sua família, a prova de que o amor verdadeiro pode transformar até os corações mais feridos em jardins florescendo. Que história linda e tocante, não é? Mariana não foi apenas uma babá para Gabriela e Lucas.
Ela se tornou o pilar que faltava para que essa família curasse suas feridas e se reconstruísse no amor. Isso nos mostra que, às vezes, o verdadeiro amor vai além do esperado e surge de onde menos imaginamos. Se você gostou dessa história, inscreva-se, curta e compartilhe com todos que acreditam que o amor verdadeiro pode transformar nossas vidas.